mentes em livros, desejo que esteja tudo bem com todos. Abdul-Razak Gurnah, um dos romancistas mais importantes, vocês sabem de onde? Da Tanzânia! Radicado na Inglaterra e um dos mais influentes da literatura contemporânea de língua inglesa. O multipremiado escritor Abdul-Razak Gurnah, laureado com o Prêmio Nobel da Literatura de 2021. Eu fico arrepiado. Ele escreve sobre temas como exílio, deslocamento, pertencimento e colonialismo, sendo ele mesmo um escritor que tem como sua língua materna o Suahili, mas ele utiliza o inglês para se comunicar, para tecer os seus textos, costurando retalhos de Suahili, árabe e alemão em sua colcha literária. E um dos seus livros mais lidos e mais estudados é Paraíso, que em 2022 constou na lista Big Jubilee Read de 70 livros selecionados por vários escritores da Commonwealth em celebração ao jubileu de platina da Rainha Elizabeth II, por sua representação detalhada e crítica do colonialismo e as consequências de lutas por identidade tribal e deslocamento, exílio, temas muito presentes em milhares de famílias que emigraram para a Europa. E não só para a Europa, para a América também, vários outros lugares. E em busca de uma vida muito melhor. Então, o nosso dedinho de prosa é sobre este espetacular escritor e uma de suas histórias mais comoventes. Sobreviventes. No dia 20 de dezembro de 1948, como em muitos lugares da África, precisamente no antigo sultanato de Zanzibar, que é a atual Tanzânia, uma criança nasceu em uma família muito pobre e, ao longo de toda a sua infância, passou por diversas dificuldades que ninguém faz ideia quais foram. Aqui no mundo ocidental, ninguém imagina tais dificuldades. E essas dificuldades a privaram das mais básicas necessidades para sobrevivência. Na década de 1960, durante a revolução em seu país, a Revolução de Zanzibar, já com pouco mais de 12 anos de idade, essa criança foi obrigada a trocar de país, a se mudar para a Inglaterra com o status de refugiada. No novo país, essa criança, Abdul-Razak, naturalizou-se britânico e tornou-se professor emérito de literatura inglesa e literatura pós-colonial da renomadíssima Universidade de Kent e, em paralelo, começou a escrever romances sobre as belezas naturais da flora e da fauna de sua terra natal, as ancestrais guerras entre tribos rivais antes do período das grandes navegações, as mazelas agravadas pelo colonialismo e a vida muito pobre e dura deixada pelos europeus no continente africano. Seus textos, que começaram a chamar a atenção dos leitores e dos críticos especializados, eram tecidos com as cores do mais genuíno sentimento, com as tenras imagens, ternuras costuradas com linhas do mais puro quilate que somente um verdadeiro grão-mestre dos mais importantes alfaiates das letras é capaz de bordar. O multipremiado Abdul-Razak Gurnah, coroado em 2021 com os olímpicos louros do Prêmio Nobel da Literatura, por sua penetração intransigente e compassiva dos efeitos do colonialismo e do destino dos refugiados no abismo
entre culturas e continentes. Essa foi a justificativa para a premiação da Academia Sueca ao nosso grande mestre Abdul Razak Gurna. Então, vamos conhecer Abdul Razak Gurna, que nasceu, já sabemos, no dia 20 de dezembro de 1948, na ilha do Sultanato de Zanzibar, na Tanzânia. E uma curiosidade, vocês sabem quem nasceu em Zanzibar? Vou dar uma dica para vocês. Foi um astro do rock. Ligaram? Essas dicas levaram vocês a algum lugar? A alguma pessoa, precisamente? 3, 2, 1... Freddie Mercury. Freddie Mercury nasceu numa ilha, mas não na ilha da Grã-Bretanha. Ele nasceu na ilha de Zanzibar, na Tanzânia. Ele era africano. Mas vamos voltar aqui ao nosso mestre. Quando criança, Abdul Razak viu seus pais viverem as instabilidades política e social da região sob o domínio colonial europeu. Há poucos registros sobre seus pais, mas o que se sabe é que eram de uma família muito modesta de origem árabe, lá do Iêmen. A situação política em Zanzibar ficou muito difícil e a transição para a independência da Tanzânia gerou gravíssimas dificuldades em sua infância, que o influenciaram, sem dúvida alguma, e profundamente em sua visão de mundo ao longo de sua colcha literária. Ainda na Tanzânia, Gurna estudou na Universidade de Dar es Salaam, onde se graduou em estudos ingleses e literários. Mas, quando tinha 18 anos, somente 18 anos, precisou de deixar a ilha que, após a derrubada da elite árabe dominante na Revolução de Zanzibar, se tornou parte da atual Tanzânia. Mas, 20 anos depois, em 1968, 20 anos depois do seu nascimento, o rapaz chegou à Inglaterra como refugiado, onde ele cursou mestrado e doutorado com foco em literatura inglesa, lá na Universidade de Kent, da qual se tornou pesquisador e professor, além de também lecionar em algumas universidades do Reino Unido. E entre 1980 e 1983, foi professor em uma universidade lá na Nigéria. Após 1983, ele retornou para Kent e seguiu sua vida como professor até 2017, quando se aposentou e recebeu o título de professor emérito da Universidade de Kent. Atualmente, aos 76 anos de idade, ele mora em Canterbury e de lá ele mantém as suas identidades, mantém as suas referências, mantém os seus laços estreitos com a Tanzânia, onde parte da sua família ainda mora. E sempre que possível, Abdul Razak visita os membros familiares. E ele sempre diz, sem esquecer a sua identidade, sem esquecer as suas origens: eu sou de lá. Na minha opinião, eu moro lá. Muito lindo não esquecer de suas origens. Na colcha literária de Gurna, é possível perceber as linhas da influência de retalhos de diversos escritores diamantes africanos, como o queniano professor Ngugi wa Thiong'o, das universidades de Yale e de Nova York, nascido em 1935 e hoje com 86 anos de muita vitalidade. E um dos escritores africanos mais conhecidos do século XX, o nigeriano, também radicado nos Estados Unidos, professor Chinua Achebe, que faleceu em 2013. Ele lecionou numa das mais prestigiadas do mundo, universidades do mundo, a Brown University, fundada em 1764, 12 anos antes da independência dos Estados Unidos, em Providence, Rhode Island. Olha que magnitude, maravilhoso. Esses alfaiates das letras alinhavavam com esmero e emoção temas pré-coloniais, ou seja, antes das chegadas dos navegantes europeus. E
também de imigração, mas lamentavelmente eles são poucos conhecidos do grande público, tanto na Europa quanto na América. E claro, Gurna também se inspira na tradição literária de Zanzibar e nas histórias, lendas orais de sua terra natal. E como eu disse há pouco, os romances de Gurna foram muito bem recebidos pelo público e pela crítica, mas não tiveram sucesso comercial. Alguns deles sequer foram publicados fora do Reino Unido, mesmo após ter recebido diversos prêmios literários. Somente na década de 1990 que sua colcha literária começou a ficar em evidência, a cobrir o público leitor, a partir da publicação de seu romance Paraíso. Só que o cenário mudou depois que Abdul Razak Gurna recebeu, lógico, o Prêmio Nobel da Literatura de 2021. Claro que isso aconteceria. E ele recebeu por abordar a complexidade do deslocamento e das questões de identidade dos povos tribais na África. Inúmeras editoras americanas e livreiros perceberam o aumento da demanda por seus livros e fizeram propostas a Gurna para publicar em seus romances, a ponto de hoje algumas de suas obras estarem esgotadas. Em Portugal, a Cavalo de Ferro e no Brasil, a Companhia das Letras são as editoras que publicam os seus livros. Se vocês quiserem, procurem por essas editoras, procurem nos sites dessas editoras os livros de Gurna, que começou a tecer o seu tapete mágico em paralelo ao seu trabalho acadêmico como professor, por saudades de casa, quando tinha 20 anos de idade. Suas primeiras linhas foram seus pensamentos, os seus pensamentos que ele passou em seu diário, que logo se tornaram reflexões cada vez mais profundas sobre o lar e histórias fictícias sobre outras pessoas. A partir desse momento, durante seu doutorado, Gurna criou o hábito de utilizar as folhas de papel como chaves para compreender e registrar sua experiência como refugiado, de morar em terra estrangeira e do sentimento de estar deslocado. Então, nada mais natural que todas essas histórias iniciais se tornassem seu primeiro romance, Memory of Departure, ou Memória da Partida, de 1987, e que ele se dedicasse a temas como trauma persistente do colonialismo, da guerra e da deslocação. O multipremiado artesão das letras, Gurna, que nasceu falando Swahili, borda suas linhas em inglês, com retalhos também em Swahili, árabe e alemão na maioria de seus textos. O colorido dolorido de seus temas são desenhos de exílio, deslocamento, pertencimento, identidade, colonialismo e promessas quebradas pelo Estado, por meio de histórias sobre pessoas que vivem no mundo em desenvolvimento, mas afastadas pela guerra ou pela crise, sem vozes e sem ouvintes para suas próprias histórias. O cenário é a linda costa da África Oriental e muitas personagens nascidas na fantástica e paradisíaca ilha de Zanzibar. Sobreviventes. Por ser pouquíssimo conhecido em países do Mediterrâneo, do Atlântico e do Pacífico, então eu decidi apresentar a todos, em linhas gerais, as principais obras de Abdul Razak Gurna, que já publicou diversos contos, ensaios e 10 romances. Sua estreia nas páginas da literatura universal foi com o romance Memory of Departure, Memórias da Partida, que já fiz a referência aqui, uma obra de 1987 que narra a trajetória de um imigrante chamado Hassan Omar, um muçulmano negro que deixa o seu país para embarcar rumo ao Quênia. O seu país não é denominado no livro, não tem nome.
e lá no Quênia encontra a mesma crueldade e pobreza que deixada para trás. Outro livro que merece muita atenção é By the Sea, Junto ao Mar, de 2001, sobre a personagem Saleh Omar, um vendedor que emigra de Zanzibar para a Inglaterra e vê as barreiras erguidas aos refugiados, o desprezo nos postos de serviço de imigração e o assédio por parte de... Vocês imaginam? Vocês imaginam quem assedia? Isso acontece nesses países com os refugiados. Ativistas dos direitos humanos que se dizem sensibilizados com a causa do imigrante, do refugiado, e pretendem defendê-lo. Mas, na realidade, segundo Gurna, não é nada disso que acontece. Está lá nos seus livros. Vejam lá o que ele fala sobre esses ativistas dos direitos humanos. Essas pessoas se aproximam dos refugiados, na realidade, querendo os recursos financeiros do governo. Vejam bem, porque quanto mais pessoas eles cuidarem, eles recebem uma verba destinada pelo governo, que, com certeza, deixam os imigrantes de lado. Gurna fala exatamente o que lhe aconteceu. E acontece, ele vê isso, ele testemunha isso, ele testemunha ocular e que também passou por isso. E esses ativistas dos direitos humanos deixam de lado nos abrigos os refugiados e colocam esse dinheiro no bolso. Fecha esse parênteses aí da verdade. E até Saleh Omar concluir que ninguém o vê como ele realmente é. O indivíduo, o ser humano, Saleh Omar. Em 2005, Gurna fez uma reflexão sobre os efeitos da dominação das relações amorosas em Desertion, ou O Desertor, sobre as ruínas da infância e os hábitos da cultura islâmica, começando na Zanzibar de 1899 e atravessando o processo de independência da Tanzânia no início da década de 1960. Já em Afterlives, Vidas Depois da Morte, de 2020, e este livro é o que o consagrou com o Prêmio Nobel da Literatura no ano seguinte, em 2021. Nesse texto maravilhoso, ele narra sobre as vidas de personagens entrecruzadas durante o período colonial alemão na África. Sim, não só portugueses, espanhóis e ingleses tiveram colônias na África. Italianos, alemães, belgas, holandeses também tiveram suas colônias no continente africano. O período escolhido foi do início do século XX até o conflito Maji-Maji ocorrido entre 1905 e 1907. A revolta ocorrida contra o domínio, a resistência contra o domínio alemão na região, hoje chamada Tanzânia. É a história da Tanzânia. Olha que maravilha podermos ter uma ideia sobre esse país, conhecermos a cultura da Tanzânia, conhecermos as tradições locais da Tanzânia, conhecermos sobre a religiosidade, sabermos que não só ingleses passaram pela Tanzânia, mas também alemães, e é por isso que ele escreve também em alemão. E é por isso também que ele escreve em língua suahili, que é o povo autóctone da Tanzânia. Olha que maravilha! Gente, eu fico arrepiado só de pensar. Arrepiado só de pensar nessa maravilha, nessa preciosidade desse livro, o conhecimento que este livro proporciona para nós, para a nossa alma, para a nossa essência de seres humanos. Que maravilha! E embora os fatos históricos estejam no foco da narrativa de Gurna, são as pessoas, vejam bem, são as pessoas comuns, o feirante,
alfaiate das letras, o mercador, todas essas pessoas comuns e suas histórias individuais para as quais ele dá voz, pessoas que não são ouvidas. Olha que maravilha! E raramente temos a oportunidade, como eu falei, de sabermos sobre o que aconteceu na África durante o período colonial europeu, pelas mãos, pelas palavras dos africanos. Dos africanos, e não dos colonizadores, mas dos colonizados. Na maior parte das vezes, tomamos conhecimento deste mundo, dessas realidades, ou por livros de história, ou por historiadores e demais acadêmicos, ou por produções cinematográficas. Enfim, de qualquer forma, sempre a história do outro. Acabei de falar. Vou repetir. A história do outro é contada porque não esteve presente ou jamais teve laços de parentesco com quem passou por aquelas situações caóticas provocadas pelo colonialismo. A história do outro jamais é contada por esse outro, mas pelo olhar do colonizador. Essa é a proposta de Abdul Razak Gurnah, dar vozes àqueles que foram emudecidos. Essa é a meta dele. Paraíso, de 1994, se passa na década de 1910, durante o período colonial alemão na África Oriental. E, mais especificamente, na antiga Tanzânia, que na época era conhecida como Tanganyika, e em Zanzibar, onde se passa a maior parte de seu romance. Esse período é fundamental para se entender as dinâmicas sociais e políticas da região, as tensões entre as tradições africanas e em choque com as imposições europeias e a formação das cidades e das sociedades modernas africanas de hoje sob os impactos do colonialismo europeu. E é o que eu sempre digo, é muito importante conhecermos o contexto histórico, pois sabendo que está por trás do livro, ou melhor, em volta do livro, ou melhor ainda, o livro inserido faz com que a gente consiga compreender todo um universo que ou não nos lembramos, ou que aprendemos a partir de outros olhares, ou que ainda realmente desconhecemos. Por isso que é muito importante conhecer o histórico, o contexto histórico do período em que foi escrito o livro e também a sua proposta. No caso, aqui, a proposta de Gurnah é retornar à história original de seu povo, de sua Tanzânia. No início do século XX, a África Oriental estava dividida entre potências coloniais europeias, sendo a ilha de Zanzibar uma das áreas sob controle alemão, enquanto outras partes da Tanzânia, ou na época chamada de Tanganyika, eram colônias inglesas. Na época, o colonialismo europeu provocou uma série de drásticas e caóticas mudanças sociais, tradicionais, religiosas, econômicas e políticas, afetando profundamente a vida dos habitantes locais com a imposição de novos costumes, regras e leis e sistemas econômicos baseados na exploração dos recursos naturais que transformaram as sociedades africanas e geraram tensões que influenciaram a vida cotidiana e as relações sociais em cicatrizes profundas até hoje no século XXI. A década de 1910 surgiu vendo os movimentos de independência na África ainda em seus estágios iniciais, mas o sentimento anticolonial já começava a
pulsar, a vibrar. As mudanças políticas e sociais surgidas nas décadas adiante forjaram o cenário para o nascimento de novos países africanos independentes. Finalmente, em 1963, Zanzibar alcançou a sua independência do Reino Unido e, no ano seguinte, se uniu a Tanganyika para formarem a atual Tanzânia. O período em Paraíso, o livro de Gurnah, antecipa essas mudanças e mostra as tensões e transformações que estavam ocorrendo naquela região. Sobreviventes. Em 2022, Paraíso foi incluído na lista Big Jubilee Read de 70 livros de autores da Commonwealth, selecionados para celebrar o jubileu de platina da Rainha Elizabeth II. Além disso, ele também foi finalista dos galardões literários na Inglaterra, o Prêmio Booker e o Prêmio Whitbread de ficção. Publicado em 1994, Paradise, ou Paraíso, é muito mais do que um romance histórico. É um tapete. Sabe aqueles tapetes que se fazem em Corpus Christi? Imagina aqueles tapetes coloridos, multicoloridos, tecido com imagens que mesclam comoventes reflexões sobre a liberdade e a perda da inocência, vividas em uma África imersa numa profunda metamorfose social, política e em suas próprias tradições. Foi com muito lirismo e emoção que Gurnah teceu no centro do seu tapete mágico a figura de Yusuf, um garoto de somente 12 anos que nasceu na cidade fictícia de Kawa, na Zanzibar, de 1910. Seu pai é um hoteleiro que contraiu dívidas com um rico e poderoso comerciante árabe. E sem ter como quitar, então Yusuf vejam bem, penhorado em troca da dívida de seu pai com o árabe e levado na caravana do comerciante ao oeste do lago Tanganyika para trabalhar como servo não remunerado nas terras agrícolas. Durante toda a viagem, a caravana enfrenta a hostilidade de tribos locais, animais selvagens e a brutalidade do terreno muito difícil de percorrer. E à medida que a caravana regressa à África Oriental, eclode então a Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial. A Grande Guerra era o título dado na época para a Primeira Guerra Mundial e é um título histórico. E Yusuf encontra então o exército alemão a destruir a Tanzânia e a recrutar à força homens africanos como soldados para lutar em seus frontes. E em sua nova vida na plantation, Yusuf se torna então um assistente dos outros trabalhadores. Mas o garoto enfrenta as complexidades das relações sociais, culturais e interpessoais na fazenda pela primeira vez em sua vida. Pouco tempo depois, Yusuf é levado para a cidade de Mombasa, onde percebe o árabe envolvido com o comércio e a política colonial. Ele conhece a vida urbana, começa a entender as dinâmicas do poder colonial e os conflitos e as tensões surgidos entre as diferentes e muitas variadas pluricomunidades tribais e as autoridades coloniais. Toda essa engrenagem, toda essa teia, ele começa a perceber, ele amadurece antes do seu tempo. Em 1910, uma criança de 12 anos não era igual a uma criança de 12 anos do século XXI. Muito pelo contrário. Essas visões começam a se tornar nítidas e, finalmente, ele começa a compreender como as estruturas de poder afetam a vida dos indivíduos e também as suas próprias identidades. Ou seja, em busca por uma
Identidade em meio ao caos. E o que acontece a partir daqui é com vocês. Vocês vão procurar esse livro maravilhoso, estupendo, multicolorido, fascinante e se dedicar a essa leitura e vocês não vão se arrepender. Façam isso. Façam isso. Sobreviventes. O primeiro livro de Abdul Razak Gurnah a ser traduzido do inglês para o Swahili, a língua falada pelos povos, pelas tribos da Tanzânia, as tribos autóctones, e depois para o francês, alemão, italiano, português e árabe, após receber o Prêmio Nobel da Literatura em 2021, Paraíso foi muitas vezes citado como resposta ao romance Coração de Escuridão de 1902, do escritor ucraniano-inglês Joseph Conrad, que viveu entre 1857 e 1924. Porém, essa tese é rechaçada veementemente por considerarem-na eurocêntrica, de visão eurocêntrica, ao ignorar quase na totalidade as influências autóctones pré-existentes, ou seja, as influências não europeias. E esse é um tecido mágico muito bonito, muito lindo, que o rato não roeu e que torna nítida a visão ao jogar luz em uma reflexão de capital, de suma importância sobre os impactos das experiências e das lições aprendidas ao longo da jornada de um garoto ainda em formação. Na década de 1910, na realidade, um amálgama dos povos africanos no prisma colonial, abordando temas de identidade, deslocamento e poder. O emigrante alfaiate das letras, nascido em Zanzibar, que precisou fazer do outro país o seu lar, ao se inspirar em sua própria história pessoal, borda com linhas de elevado quilate coroadas com o mais importante prêmio da literatura mundial. Ele borda um conto sensível, belo, rico, imagético, rico de imagens e complexo para fazer o mundo finalmente escutar os gritos das nações submetidas às tensões e às transformações forçadas, impostas e torturantes mental, psicologicamente e humanamente em suas almas do período colonial na África Oriental, que impactaram e ainda impactam sobremaneira a vida individual, social, tradicional, religiosa e cultural dos povos africanos até os dias de hoje, em pleno século XXI, em aspectos como a escravidão, o racismo, o preconceito e as dinâmicas de poder, ditaduras hereditárias por décadas em lugares, em países da África, corrupção, empobrecimento da população, embargos internacionais, privilégios para poucos, miséria para muitos. E uma curiosidade, a Academia Sueca concedeu o Prêmio Nobel da Literatura em 2021, no dia 7 de outubro, a Abdul Razak Gurnah, por sua penetração intransigente e compassiva nos efeitos do colonialismo e no destino dos refugiados no abismo entre culturas e continentes. Importantíssimo deixar registrado que Gurnah foi o primeiro escritor negro a receber o Prêmio Nobel desde a década de 1990, quando a americana Toni Morrison, em 1993, foi premiada, e também o primeiro escritor africano desde a ganhadora sul-africana Nadine Gordimer, que em 1991 chegou a sua vez. Mas por que eu disse isso tudo? Vocês notaram os países dos vencedores? Tanzânia e África do Sul. O Nobel já ultrapassou a marca de 120 edições.
já ultrapassou. Então, há algum tempo, desde que eu criei a playlist Prêmio Nobel da Literatura, eu tenho recebido e-mails de alguns sobreviventes em livros que me perguntam o motivo pelo Brasil jamais ter vencido nenhuma categoria do mais importante prêmio do conhecimento humano. Por quê? É sempre a mesma pergunta. Professor Renato, por que o Brasil nunca ganhou um prêmio Nobel? Professor Renato, por que o Brasil nunca ganhou um prêmio Nobel em qualquer área do conhecimento? A minha resposta coincide com a de muitos especialistas e acadêmicos. No Brasil se esbarra em várias razões. Por parte do governo, o baixíssimo investimento em pesquisas e a precaríssima qualidade da educação básica no país. Ambos sucateados e sobrevivem a constantes cortes de verba. E também, sem eximir culpa nenhuma, muito pelo contrário, é culpada e responsável a população, principalmente pela falta de interesse que ela tem em conhecimento. A população não tem sede em aprender, não tem o hábito da leitura e não reconhece que as únicas saídas para mudar de vida e mudar o destino do país, mas principalmente o destino individual, seu próprio e de sua família, o núcleo familiar, são a educação e valorizar os professores. E no Brasil, a educação ainda enfrenta uma concorrência desleal. O futebol e muitos programas contraditórios do próprio governo que insiste para que alunos permaneçam nas escolas, em programas como Jovem Aprendiz e outros que esse mesmo jovem que deveria estar na escola vai trabalhar e existe o tempo integral. Então como é que ele trabalha e fica na escola ao mesmo tempo? Por isso, até hoje, nenhum brasileiro ganhou o prêmio Nobel. Não porque não tem a qualidade, mas a qualidade do brasileiro, infelizmente, está abaixo do quilate que existe na educação de outros países. Como competir com o finlandês, como competir com o inglês, como competir com o canadense, o suíço e outras nações também. Tem que fazer muito para se superar. Tem que ter muita qualidade para se superar. Sobreviventes, hoje o nosso dedinho de prosa foi sobre o alfaiate das letras, nascido em Zanzibar, naturalizado britânico, Abdul Razak Gurnah, coroado com o Prêmio Nobel da Literatura em 2021. E seu tapete tecido com emoção, sensibilidade, dedicação, devoção e amor eterno às suas lembranças africanas, às suas raízes africanas, às suas memórias africanas, à sua identidade africana. Paraíso que consolidou o nome de Gurnah, Abdul Razak Gurnah, como um dos mais importantes artistas da literatura africana contemporânea. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo paz, saúde, harmonia, leveza na vida e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!